meu Deus, Deus, meu Deus, oh, 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 não, 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 porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo. Não. Crianças, a primeira entrevista vai ser de um esqueleto de uma criança com a outra que quis saber o motivo porque ela, apesar de ser tão pequenininha, já estava ali no cemitério. Ela respondeu-lhe o seguinte: eu estou aqui porque sou fruto de um relacionamento sem amor e sem compromisso e, consequentemente, já era rejeitada pela mãe desde o ventre materno. Razão pela qual ela procurou uma clínica clandestina e pessoas inescrupulosas provocaram meu aborto e me mataram. E como esqueleto sou igualzinho às outras milhares de criancinhas que assim morreram. Adolescentes. A segunda entrevista é de um esqueleto de um adolescente com o outro que queria saber a razão porque ele, embora fosse tão novo, já estivesse ali no cemitério. Ele disse-lhe o seguinte: estou aqui por causa da minha rebeldia. Achei que já era autossuficiente para encarar a vida. Não quis mais ouvir os conselhos dos meus pais, parentes, educadores, amigos. Eu era revoltado contra tudo e contra todos, até que me meti em uma confusão contra outro adolescente. Ele me matou, motivo pelo qual me encontro aqui na forma de esqueleto, igualzinho aos outros que foram rebeldes como eu. Jovens. A terceira entrevista é de um esqueleto de um jovem com o outro que quis saber por que ele, com um futuro tão promissor pela frente, já estava ali no cemitério. Veja a sua resposta. Eu, como todo jovem, quis experimentar todos os prazeres que o mundo tem a oferecer e, evidentemente, experimentei de tudo: sexo desenfreado, bebedice, fumo, bailes, aventuras. Eu gostava de adrenalina forte, até que me envolvi com a maconha. Da maconha fui para o crack, do crack para o LSD, do LSD para o êxtase, do êxtase para a cocaína, até que fiquei endividado com os traficantes. E como não tinha dinheiro para quitar a minha dívida, eles me executaram, razão pela qual estou aqui na forma de esqueleto, igualzinho aos outros jovens que assim morreram. Maridos. A quarta entrevista é de um esqueleto de um homem casado com o outro que fora casado também. Eu queria saber a razão porque ele, embora transpareça certa maturidade, estivesse ali também.
Eis o que ele disse: comecei a gostar de uma mulher casada, embora fosse casada e tivesse esposa e filhos. Pensava que a mulher do próximo fosse melhor que a minha. Nos envolvemos, tivemos um caso. O marido dela ficou sabendo, veio tirar satisfação, quis dar uma de valentão e ele me assassinou, deixando a minha esposa viúva e meus filhos órfãos. Razão pela qual estou aqui na forma de esqueleto igualzinho aos outros esposas. A quinta entrevista é de um esqueleto de uma mulher casada com de outra que também foi casada. Amiga, gostaria de saber a razão por que você, que apresentava ser uma esposa fiel e dedicada a seu marido e filhos, veio parar aqui no cemitério. Ouçam bem a sua resposta. É verdade que era fiel e dedicada a meu esposo, mas devido às dificuldades financeiras tive que sair de casa e buscar um emprego e o encontrei. Comecei a trabalhar e, como não era muito feio, passei a ser assediada pelos meus colegas e o meu patrão. E como não tinha muita experiência, acabei saindo com o meu patrão e tivemos um caso. O meu marido ficou sabendo e nos separamos. Eu achava que não tinha importância a separação, mas com o passar do tempo, pude descobrir que as principais vítimas de uma separação são os filhos. E por causa da minha culpa de ter sido infiel com meu marido e não ser digno dos meus filhos, cometi suicídio. A razão pela qual estou aqui na forma de um esqueleto, igualzinho aos de outras esposas que foram infiéis aos seus maridos. Misses. A sexta entrevista é de um esqueleto de uma Miss com a outra que foi Miss Universo também. Eu queria saber como é que você, que foi considerada e eleita a mulher mais linda do mundo, viesse parar aqui no cemitério? Veja a sua resposta. Olha, na verdade eu fui eleita e coroada Miss Universo, e como tal fui cobiçada, objeto de desejo dos mais lindos e ricos homens do mundo. Mas de repente a morte chegou, soprou na minha nuca, senti um arrepio e morri. Agora sou um simples esqueleto igualzinho às outras Miss que foram antes de mim. Atrizes. Quero apresentar a entrevista de um esqueleto de uma atriz com o esqueleto de uma outra que também foi uma grande atriz. Eu queria saber como você, que foi uma grande atriz, contracenando com os atores mais famosos do mundo dos seres viventes, viesse parar aqui? Ouça a sua resposta. Olha, eu vivia no mundo da filmagem, querendo a cada dia ser mais famosa ainda, até que a morte, sem mandar nenhum aviso prévio, ceifou a minha vida. Agora sou apenas esqueleto, igualzinho às outras atrizes que estiveram aqui no mundo dos seres vivos. Cantores. Aqui vai a entrevista do esqueleto de um cantor com outro que foi um grande cantor também. Por que você, que foi um grande cantor, deixando as multidões maravilhadas com as suas canções, viesse parar aqui no cemitério?
Na verdade, modéstia à parte, eu fui um grande cantor e realmente deixava as multidões maravilhadas com as minhas canções. Mas um dia, quando estava no auge da minha carreira, a morte ceifou a minha vida e calou a minha voz. Agora sou apenas um esqueleto, igualzinho aos meus colegas que morreram antes de mim. Jogadores de futebol. Quero relatar aqui a entrevista de um esqueleto de um excepcional jogador de futebol com o esqueleto de um outro que foi também um grande craque. Eu gostaria de saber por que você veio parar aqui no cemitério? Ouça a sua resposta. Na verdade, eu fui muito famoso. Joguei nos grandes clubes do meu país, cheguei à seleção, fui campeão mundial, joguei em alguns clubes internacionais, ganhei muito dinheiro, driblei muitos zagueiros, fiz muitos gols, mas não consegui driblar um grande adversário chamado morte. Ela chegou, passou minha foice e eu morri. Agora sou apenas esse esqueleto igualzinho aos outros que foram grandes jogadores. Médicos. Não poderíamos deixar de registrar também a entrevista do esqueleto de um médico com o esqueleto de um outro colega seu que também foi um médico. Eu queria saber como você, que foi um grande médico, salvou muitas vidas, viesse parar aqui no cemitério. Na verdade, fui um grande médico, salvei muitas vidas, fiz muitas caridades, cursos de atualização, mas um dia uma paciente chamada morte, que me esperou por muitos anos, chegou, tirou meu fôlego de vida e eu morri. Hoje sou simplesmente esse esqueleto igualzinho aos outros médicos que já morreram. Advogados. Vamos ouvir a entrevista do esqueleto de um advogado com o esqueleto de outro que foi seu colega. Eu queria saber como meu nobre colega veio parar aqui no cemitério, embora fosses um grande causídico. É verdade que quase todas as causas ganhei e saí delas vitorioso. Defendi traficantes, assassinos, pedófilos e outros inúmeros casos. Mas de repente apareceu diante de mim um adversário que meus argumentos não conseguiram convencê-la. Esse inimigo era a morte, que chegou e disse que viera me buscar e me levou. Agora sou apenas um esqueleto igualzinho aos outros advogados que, como eu, foram grandes causídicos. Empresários. Não poderia deixar de relatar também a entrevista do esqueleto de um grande empresário com o esqueleto de outro empresário do seu mesmo nível. Eu gostaria de saber, querido amigo, a razão pela qual o senhor veio parar aqui no cemitério também. Ouçam o que ele disse. Na verdade, eu fui um grande empresário, tive várias empresas na terra dos seres viventes, usufruí tudo que o dinheiro poderia oferecer, acumulei tantos bens materiais que fui considerado como o homem mais rico do mundo. Mas sabe o que me aconteceu? Fui picado pelo mosquito da dengue, tive dengue hemorrágica, e apesar de ser considerado o homem mais rico do mundo, o meu dinheiro nada pôde fazer e eu morri.
Agora restou apenas o esqueleto igualzinho aos de outros grandes empresários que já morreram. Fazendeiros. Vejamos a entrevista do esqueleto de um fazendeiro com o esqueleto de outro fazendeiro. Eu gostaria de saber por que o senhor, que foi considerado como o rei do gado, viesse parar aqui no cemitério? Ouçam sua resposta. Um dia levantei-me bem cedinho, como de costume, fui ao curral ordenhar minha vaquinha mimosa para tirar um leitinho. Ela me estranhou, investiu sobre mim, desequilibrei, caí e bati a cabeça numa pedra que havia no meio do curral. Sofri traumatismo craniano, deu hemorragia e eu morri. Agora sou apenas um esqueleto igualzinho aos outros que também foram fazendeiros. Artistas plásticos. Quero relatar também a entrevista do esqueleto de um artista plástico com o esqueleto de um colega seu que também foi um grande pintor. Por que razão você, cara amigo, que tem os seus quadros expostos nas melhores galerias de arte do mundo, viesse parar aqui no cemitério? Ouçam a sua resposta. Eu sempre quis ser famoso e ter as minhas obras de arte admiradas por todos, e por esta razão me envolvi tanto com elas que passava dia e noite no meu ateliê a pintá-las. Eu tinha a expectativa de que o próximo quadro superasse o anterior. Nesta busca veio a morte. Pintou um quadro diferente em minha vida e me levou. Hoje sou apenas um esqueleto igualzinho aos outros pintores que foram meus contemporâneos. O interessante é que os meus quadros passaram a custar milhões depois que eu morri. Moradores de rua. Esta entrevista é de um esqueleto de um morador de rua com outro esqueleto de outro morador de rua. Caro colega, gostaria de saber por que você, que sofreu tanto com morador de rua, viesse parar aqui no cemitério? Vejam o que ele respondeu. Como morador de rua, eu sofri horrores, passei fome, sofri frio, dormi debaixo das marquises, fui chamado de vagabundo, até que uma noite, dormindo no banco de uma praça envolto em um cobertor, alguns jovens chegaram, derramaram gasolina sobre mim e atearam fogo. Sofri queimaduras em quase todo o meu corpo, não resisti e morri. Agora me encontro aqui na forma de um esqueleto, igualzinho aos outros moradores de rua que morreram das mais variadas formas. Dando sequência à entrevista dos esqueletos no cemitério, quero falar de grandes vultos da área política que hoje não passam de esqueletos. Presidentes. Ouça a entrevista do esqueleto de um presidente da República com outro que foi presidente também. Diga-me uma coisa, por que razão Vossa Excelência viesse parar aqui no cemitério também? Se lá no mundo dos seres viventes fosse uma grande autoridade, onde todos te honravam e respeitavam, e agora te encontras aqui, não passas de um esqueleto? Vejam a sua resposta. Eu, quando fui presidente da República, imaginava que nunca perderia o poder. Tive a oportunidade de fazer o melhor para os meus compatriotas e não o fiz. Poderia ter melhorado as suas condições de vida, investindo na saúde e educação, segurança, criando empregos. O tempo foi passando, a morte bateu à minha porta, ceifou a minha vida, e agora sou apenas um esqueleto, igualzinho aos outros presidentes que foram antes de mim.
senadores. Vejamos a entrevista do esqueleto de um senador com o esqueleto de um outro senador também. Eu gostaria de saber, nobre colega, a razão pela qual o senhor veio parar aqui no cemitério? Pois quando estavas lá no Senado, no meio dos seres viventes, talvez nem imaginasse que viesse parar aqui. É verdade, nobre colega, quando estava lá no meio dos seres viventes, me envolvi tanto com a política que só pensava nela. A morte veio e tirou minha vida, e eu que desejava fazer tanto pelo povo, quase não fiz nada, e agora sou apenas um esqueleto, igualzinho aos outros que também foram senadores antes de mim. Governadores. Ouçamos também a entrevista do esqueleto de um governador com o esqueleto de um outro colega seu que foi governador também. Eu queria saber, nobre colega, o motivo pelo qual o senhor que teve um grande índice de aprovação pela população do seu governo, viesse parar aqui no cemitério? Vejam a resposta. A minha aprovação pela população foi grande, porque a pretensão era chegar à presidência da República. Motivo pelo qual fiz o possível e impossível com o propósito de fazer um bom governo, porque quando saísse como candidato a presidente da República, teria o apoio da população do meu estado, e as minhas obras teriam repercussão nacional nos meios de comunicação, e a minha eleição seria um fato aprovado pela maioria, e eu venceria. Só que eu tinha um adversário que estava na espreita há muito tempo, com o propósito de me tirar do páreo, e eu não o percebi. Esse adversário era a morte. Ela chegou através de um acidente automobilístico na minha campanha e me tirou a vida. Hoje sou apenas um esqueleto, igualzinho aos outros que também foram governadores. Deputados. Vai aqui também a entrevista de um esqueleto de um deputado com o esqueleto de um colega seu que foi deputado também. Eu quero saber porque o senhor que foi um grande deputado e lutou pelo aumento do salário mínimo, sendo eleito e reeleito várias vezes pelos seus correligionários, viesse parar aqui no cemitério sem ter resolvido a questão do salário mínimo? Vejam a resposta. É verdade que fui eleito e reeleito várias vezes pelos meus correligionários, porque aprendi a ser político e fazer política também. Eu realizava as obras pequenas e as grandes obras deixava para o próximo mandato. E com essa preocupação o tempo foi passando. E eu não fiz nada para os meus correligionários, a não ser enganá-los. Mas antes de morrer, fiz a grande descoberta de que a questão do aumento do salário mínimo jamais será solucionada. E sabem por quê? Porque a questão do salário mínimo sempre é votada por aqueles que ganham o salário máximo. A morte chegou, tirou minha vida, e eu sou apenas um esqueleto igualzinho aos outros esqueletos que me antecederam. Prefeitos. Vejamos agora a entrevista do esqueleto de um prefeito com o esqueleto de outro que foi prefeito também. Prefeito, o senhor poderia me contar como viesse parar aqui também? Olha, o negócio é o seguinte. Eu, quando fui eleito, tinha as melhores das intenções, tais como melhorar a cidade, asfaltando as ruas, gerando empregos, melhorando a educação, construindo moradias, sendo, enfim, um bom prefeito. Na realidade, fiz tudo isto, mas o povo não reconheceu. Fiquei decepcionado, caí em depressão, a morte veio e me levou. E agora eu não passo de um esqueleto igualzinho aos demais prefeitos que foram bons
ou maus prefeitos. Vereadores. Vejamos também a entrevista do esqueleto de um vereador com o esqueleto do outro que também foi vereador. Eu queria saber como o senhor, que tinha grandes aspirações políticas, veio parar aqui no cemitério? Ouça a resposta. Na verdade, eu tinha grandes aspirações políticas. De vereador, eu pensava em ser deputado. De deputado, pensava em ser senador. De senador, pensava em ser presidente da República. Mas, de repente, a morte chegou, me arrebatou e agora eu sou simplesmente um esqueleto, igualzinho aos outros vereadores que, como eu, tinham grandes aspirações políticas. Pastores. Vamos ouvir também a entrevista do esqueleto de um grande pastor que ganhou milhares de almas para o reino de Deus, com o esqueleto de outro pastor que foi seu colega de ministério. Eu gostaria de saber como o senhor, que foi um grande pastor e ganhou milhares de almas para o reino de Deus, viesse parar aqui no cemitério. Olha, querido colega de ministério, é verdade que eu ganhei muitas almas para Jesus, mas me considero apenas como um servo inútil, porque fiz apenas aquilo que me foi ordenado. Estou aqui porque a palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Estou aqui na forma de esqueleto igualzinho a todos os meus colegas de ministério, porque a vida tratada no contexto debaixo do sol é idêntica para todos. O grande poeta Victor Hugo disse o seguinte: nascer é ser condenado a morrer. Portanto, não seja orgulhoso, não seja racista, nem menospreze quem quer que seja. Rico, pobre, preto, branco, bonito, feio. Nunca esquecendo que todos nós nascemos em um berço, mas terminamos fisicamente dentro de um caixão no cemitério, onde a única coisa que restará será um esqueleto igualzinho aos outros, sem nenhuma diferença. Foi por você. Conclusão. Eu poderia enumerar aqui um número incontável de personagens na história da humanidade que julgaram ser alguma coisa que na realidade não eram nada. Mas creio que o que gravei nesse DVD é o suficiente para nos levar a uma reflexão, para que venhamos a deixar de lado os nossos conceitos e preconceitos e a nos humilharmos diante do nosso Criador, reconhecendo que um dia, mais cedo ou mais tarde, não passaremos de um simples esqueleto, igualzinho aos outros que estão no cemitério. Na história da humanidade só existe uma pessoa que morreu, foi sepultada, ficou 3 dias no sepulcro, mas ressuscitou saindo do túmulo com poder e grande glória. Ascendeu aos céus e hoje está assentado à mão direita do Pai. E voltará um dia para buscar aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. E fizeram a sua vontade aqui na terra. O seu nome é Jesus Cristo, o único que nunca foi encontrado seu esqueleto no cemitério, porque ele não experimentou a corrupção. A Bíblia diz que um dia todos os esqueletos que se encontram nos túmulos, nos cemitérios, ouvirão a sua voz e sairão, ou seja, ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. João 5, 28, 29. Em que grupo te colocas? Pare e pense um pouco. Foi por você.